Pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica do Cine Express e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa maratona Olivia de Havilland. Hoje a gente vai falar sobre Thank You Lucky Stars, um filme super legal da Warner Brothers, estrelando aí a Bette Davis, Humphrey Bogart, John Garfield, Ida Lupino e mais um monte de estrelas. Faz parte da safra de filmes da Segunda Guerra Mundial, que foi um período bem especial para Hollywood. Foi um período onde os estúdios lucraram bastante, mas, por outro lado, várias medidas tentaram cercear e tolher as liberdades desses presidentes de estúdio em Hollywood. Uma delas foi as leis antitrust em Hollywood. Naquela época, as pessoas que eram donas de salas de cinema, elas compravam pacotes de filmes para exibição. Esse pacote de filme, tu podia ter um filme do tipo A, com a Olivia de Havilland, uma superprodução, tanto quanto um filme do tipo B, mais baixo orçamento, com estrelas não tão conhecidas. E essa medida de comprar filmes no escuro foi proibida. E também teve a tributação. Como os Estados Unidos queriam arrecadar dinheiro para a guerra, a tributação foi uma boa solução para pegar um pouco do dinheiro, digamos assim, de Hollywood. O que isso significava? Que agora os atores, o pessoal do cinema, dependendo de quanto eles ganhassem, eles seriam taxados. Muitos atores naquela época se prendiam a contratos tão grandes e milionários porque eles corriam o risco de serem taxados. Você sabe, os Estados Unidos não entraram de imediato na guerra. Foi só depois do ataque japonês a Pearl Harbor que isso aconteceu. E nessa época foi criado um escritório de guerra nos Estados Unidos. Esse escritório cuidava da produção de filmes voltados para a guerra, para levantar o moral dos americanos. Então eles tinham várias agendas, se é que a gente pode chamar assim, de filmes sobre a guerra. Por exemplo, um dos temas que eles gostariam que fossem feito filmes eram a vida dos civis durante a guerra. Então a gente tem vários filmes sobre esse assunto. E muitos outros, filmes de espionagem, filmes sobre o inimigo. Lucky Stars agrega várias estrelas ao camarote, como vocês podem ver aqui pelo cartaz. O John Garfield, o Errol Flynn, a Olivia, o Humphrey Bogart. Não é surpresa que essas estrelas tenham sido escolhidas, porque elas eram um dos maiores nomes da Warner Brothers. Especialmente o Humphrey Bogart, que foi assim o motor que levou a Warner para frente e reinventou todo o estúdio na década de 40 com os filmes no ar como Relíquia Macabra. E também assim, não vão assistir Thank You Lucky Stars esperando que vocês vão ver todos esses atores durante o filme inteiro. São pequenas participações que eles fazem, a maioria delas cantando. Por exemplo, John Garfield, que era um ator super durão dos filmes no ar. Ele aparece cantando nesse filme, então é muito legal. A própria Bette Davis, que não era uma atriz de musicais, também aparece cantando. E todos esses artistas colaborando para esse esforço de guerra num enredo que é bem assim feliz, ele não fala sobre problemas de guerra. Essa época do esforço de guerra, ela foi muito legal em Hollywood. A gente teve vários artistas que se engajaram, né, nessa luta, né, entreter as tropas era uma coisa que era muito feita naquela época. Então a gente tem vários artistas, como por exemplo a Bette Davis, que ia até os campos entreter esses soldados que estavam prontos para ir para a guerra, assim como a Ingrid Bergman também, que chegou a fazer essas excursões, né? A própria Marlene Dietrich, que foi considerada uma traidora na época da guerra, porque ela se opôs ao nazismo e ao seu país, que era a Alemanha, entre outras. Duas participações especiais chamam bastante atenção em Thank You Lucky Stars, que é, claro, a da Bette Davis e da Olivinha, as nossas lindas, queridas miguxas do coração. Em relação a Bette, a participação dela é bem interessante, porque, como eu disse, ela não é uma atriz de musicais, mas ela aparece em um número musical. Ela não dança na primeira parte do número, nem nada, mas ela canta uma música que é bem interessante, a letra, porque ela fala justamente dessa saudade que as mulheres sentiam quando seus homens iam pra guerra. E na segunda parte do número, a gente tem a Bette dançando
uma coisa completamente uau! Que é um momento bem interessante, né? Em que ela dança com um dançarino profissional. E antes de gravar essa cena, ela disse para esse dançarino tratar ela como uma profissional, assim, da dança. E esse cara levou um pouco a ideia a sério demais. Então, quando ele começa a dançar com a Beth, vocês até podem ver, ele joga ela para um lado. Gente, esse homem, parece que a Beth é uma boneca nos braços desse homem. E lá pelas tantas, ele joga ela de um jeito que ela fraturou o joelho. E a gente consegue ver isso claramente na cena, porque ela faz uma cara de dor muito... Ai, que dá muita pena, assim. E aí ela aguentou até o final essa cena, gravou até o fim. Tanto é que o diretor depois, ele quis regravar essa cena e ela se recusou porque ela tava com muita dor. E outro ponto interessante é a nossa querida Onivinha nesse filme. O número da Olivia é o último, né? Um dos que encerra o filme, e ela dança e canta junto com a Aida Lupino, que era uma atriz de filmes no ar e que depois uma das poucas diretoras da Era de Ouro em Hollywood. E o bom interessante desse número é que a Olivia tá super cômica e super à vontade. É um número de vaudeville, assim, meio que homenageando essa época. E ela canta, ela dança, ela ri, ela brinca. Então a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Curtam, deem um joinha aí, acessem o nosso site, tem várias resenhas bacanas feitas pela nossa equipe por lá. O filme da próxima semana vai ser Princess O'Rourke, mais conhecido no Brasil como Sua Alteza Quer Casar. Então eu espero vocês na semana que vem, na próxima sexta, no projeto Olivia de Hagen. Até lá!